Olá, seja muito bem-vinda ao nosso Café com Propósito. Hoje, iniciando às 9 horas da manhã. Tínhamos por certo que seria todas as segundas-feiras, mas agora nós vamos vendo aí de acordo com o... Seja bem-vinda, Sidney. Nós vamos vendo, segundo aí a agenda, né, das convidadas. A minha agenda está bem corrida também. Mas estamos aqui para o Sim, o Amém de Deus, e eu quero declarar na sua vida nessa manhã, que seja uma manhã de revelação, uma manhã de transformação, uma manhã de vida, uma manhã de graça sobre a sua vida. Estamos iniciando aí a semana com as ricas bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Seja bem-vinda, Betânia, a minha convidada já está aqui entre nós. Seja bem-vinda, Luciana. Vamos convidando aí as nossas amigas, eu vou convidando as minhas, você convida as suas, para que o máximo de pessoas possam ter acesso a essa palavra hoje, que é uma palavra tão poderosa, que primeiro abençoou o meu coração e eu tenho certeza que vai abençoar o seu. Então vamos aí compartilhar, tá certo? Eu vou estar compartilhando aqui e você não deixa de compartilhar aí com as tuas amigas, tá bom? Vamos lá? Vamos iniciar. Hoje nós estamos no 7º capítulo do livro Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer, tá? E aí a gente está nesse tema, passe para outra margem, não é? Passe para outra margem. O que será isso? O que é que ela está querendo dizer com isso? Então fica até o final conosco, para ter todo o entendimento, para ter toda a revelação, né, que Deus deu a essa mulher, né, e a gente está aqui comentando, a gente está aqui estudando a palavra a partir desse livro, que logo de início, assim que eu tive acesso a esse livro, eu imaginava que era outra coisa. Seja bem-vinda, Carlinha aqui, que estava conosco na segunda-feira passada, no Dia dos Namorados, né, nós fizemos a live. E para quem está com dificuldade de ver onde é que está essas lives, só é você... vai lá no feed, certo? E observa Café com Propósito. Mas se mesmo assim você tiver dificuldade, você pode me pedir no meu direct. Regina, manda para mim as lives Café com Propósito, que eu vou mandando os links para você, tá certo? Nós estamos no 7º capítulo, ou seja, já 6 capítulos anteriores já foram explanados. É muito interessante que você tenha acesso a todos os outros capítulos, né? Para que você possa entender de uma forma mais profunda. Seja bem-vinda, Simone. É Simunes, eu acho que é isso. Vai convidando aí tuas amigas, tá bom? Eu vou começar aqui dando a introdução do livro, né? Algo que realmente tocou no meu coração. Foi muito forte essa passagem, não é? E ele diz assim, ó. Em Isaías 53:7 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Um dos momentos mais difíceis para disciplinar a nossa mente, né, a nossa língua, o nosso humor e nossas atitudes é durante uma tempestade. É ou não é? Quando nós estamos na tempestade, nós sentimos realmente essa dificuldade. A gente sente dificuldade realmente de ter uma palavra sábia, né? Ou de nos calar, às vezes a gente fala coisas que não deveria ou nem poderia naquele momento. Experimentamos tempestades de muitos níveis, né? Em várias áreas da nossa vida. Temos nossa fé testada e provada, né? Certamente nós temos a nossa fé testada e provada. E devemos aprender como nos comportar na tempestade. Na verdade, nós precisamos aprender, né? O Senhor, Ele nos ajuda com tudo isso. Tô querendo voltar aqui ao louvor, gente, porque esse louvor vai deixando a gente até mais calma. Mas enfim, não tá querendo voltar agora, deixe ele que a gente continua. Ah, sim, Simone, oi amiga, sim, agora que eu tô lhe vendo aqui, Muniz, né? Então, quando Jesus estava experimentando a mais intensa pressão, ele decidiu que seria sábio não abrir a boca, né? Veja bem, tudo que ele passou, a pressão que ele viveu foi uma pressão assim,
que eu acredito que nenhum de nós, em nenhum momento das nossas vidas, vamos passar por uma pressão tão grande como ele passou, né, em relação à humilhação, à aprovação, né, a tudo que ele passou realmente. Ele decidiu estar mudo diante daquela circunstância, né? Então, quando Jesus enfrentou situações nas quais poderia ser tentado a dizer coisas infrutíferas, ele propositadamente, ou seja, ele intencionalmente decidiu que se calaria. Essa é uma decisão sábia, não é? Porque porque é difícil a gente tomar uma atitude como essa nas situações de estresse, né? Nas situações adversas. Então, ao invés de falar de emoções conflitantes ou sentimentos feridos, é sempre melhor aquietar-nos e permitir que a tempestade emocional se acalme. Não estou dizendo com isso que nós devemos morrer para dentro, né? Tipo, não vou falar para ninguém nada, vou ficar aqui, ó, quieto, né? E aí as doenças emocionais também chegam até nós quando a gente também tem esse tipo de comportamento, mas é no auge, gente, no auge do estresse, no auge do conflito, no auge da ferida emocional. Aí todos nós, né, podemos falar coisas que não deveríamos e piorar ainda mais a situação, né? Então, aquieta, né, esse vendaval aí, essa tempestade emocional, se acalma primeiro, não é? Então, em Marcos 4,35 diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Aí eu fiquei pensando, né? Quando Jesus diz isso, passemos para outra margem, você se anima, né? Será que a gente se anima? Porque qual a perspectiva que a gente tem quando Deus diz: vamos passar para outra margem, Regina, vamos passar para outra margem, Simone, vamos passar para outra margem, Carlinha, vamos passar para outra margem, Betânia, né? O que a gente faz? A gente, uau, vai vir coisa boa aí, vai vir coisa nova, né? Eu vou experimentar o novo de Deus, né? Eu vou passar para outro nível, vai ser algo extraordinário, vai ser algo incrível, né? E aí a gente pode pensar logo na promoção que a gente quer tanto, um desejo, né, que a gente quer alcançar, uma resposta de oração que a gente já fez há tanto tempo. Eu tenho certeza, né, de que os discípulos eles estavam animados em ver o que aconteceria na outra margem. Poxa, na outra margem, vindo de Deus, vindo de Jesus, só vai vir coisa boa, né? Mas o que eles não esperavam ou previam era uma violenta tempestade no caminho. Porque a fé é para o meio, né? O meio. Quando a gente está no início, quando a gente está no final, as nossas emoções estão ali borbulhando, né? Ai, vem coisa boa, ou eu consegui alcançar tal coisa. Mas no meio, a gente tem que exercitar uma palavrinha aí, bem conhecida, muitas vezes mais conhecida pelos louvores, mais conhecida pela leitura da Bíblia, ou mais conhecida pela leitura de um livro, mas às vezes pouco vivenciada, que é a fé. Então, em Marcos 4, 37 e 38 diz: ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que morramos? Embora Deus nos chame para um novo destino, quase sempre ele não nos deixa saber o que vai acontecer no caminho. Na verdade, abandonamos a segurança de onde estamos e partimos para as bênçãos da outra margem. Mas é no meio que geralmente ocorrem as tempestades. O meio é geralmente um lugar de teste, um lugar de prova, um lugar onde nós vamos ter que exercitar a nossa fé. Então a tempestade estava com força total e Jesus, bem, vocês já sabem da história, ele estava dormindo. Isso soa familiar para você? Você já passou por momentos que sentiu que estava afundando rapidamente e Jesus estava dormindo? Passou tempo com ele, tentou sentir sua presença e ainda assim não sentiu nada. Buscou uma resposta e apesar de ter lutado
tanto contra o vento e as ondas, a tempestade ficou ainda mais violenta e você ficou sem saber o que fazer. É em momentos assim, quando o barco parece que vai afundar conosco, que devemos usar a nossa fé. Podemos falar ou ler sobre fé, ouvir sermões, cantar louvores e tudo isso é bom e necessário. Mas na tempestade nós devemos usar a nossa fé, exercitar a nossa fé. Então, em Hebreus 10, 23, vou falar só aqui para não me delongar mais e a minha convidada entrar. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Né? Existe fidelidade de Deus na sua vida, existe fidelidade de Deus na sua família, existe fidelidade de Deus em todas as áreas da sua vida. Mas o que você e eu precisamos fazer é o quê? Guardar firmemente a confissão da esperança. Se nós não tivermos esperança, não teremos fé. E se nós não tivermos fé, nós não viveremos o que tem lá após, né, passando a margem, nós não vamos deslumbrar sem esse exercício de fé. Mas antes disso eu preciso ter esperança, guardar essa esperança. E nessa manhã eu acredito que Deus está falando comigo e com você para que essa esperança seja guardada. Porque quem falou é fiel para cumprir. Né? Se ele falou para você, ele é fiel para cumprir. Agora, tudo depende do tempo dele, da hora dele e de nós guardarmos fielmente a esperança, né? Com toda a confiança, porque o nosso Deus, ele é digno de toda confiança. Não vou me delongar mais, vou chamar aqui a minha convidada e vocês vão chamando aí as suas amigas, tá certo? Amigas, para estar conosco, que essa palavra é uma palavra realmente do céu para nós. E se em algum momento você passando aí por situações adversas, fica aqui conosco até o finalzinho, tá certo? Vamos lá. Será que eu tenho que fazer o convite de novo? Deixa eu tentar aqui. Pronto, fiz o convite novamente. Vamos ver aqui os comentários. Simone botou, lembrou agora, lembrei. É porque a foto, né, fica bem pequenininha, lá no finalzinho a gente não consegue ver bem. A fé é a chave, Simone colocou aqui, é verdade. A fé é a chave para tudo, gente. Nós precisamos de fé. Não podemos... Olha aí, o caderno... o caderno da ministra está aberto. No que o que é que nós vamos aprender com ela hoje? Eu acredito que muitas coisas. É uma mulher de Deus. Amém, amiga! Amiga, bom dia, tudo na bênção. Minha câmera estava fechada, tu acredita? Essas câmeras não são a bênção. Passamos para o outro lado da margem. Amém. Amiga, que saudade. Amém, amiga. Também, que saudade. Bom Vamos dia. marcar, né, aquele precioso café que a gente marca, fala tanto para marcar e não chegou ainda. Vamos sim, vamos sim. Bom dia a todos, né, e a todas que já estão aí, né, nos acompanhando. A Carlinha, né, a Simone e outras pessoas que eu não estou visualizando o nome. Mas que prazer, amiga, estar aqui contigo, tirando esse tempinho nessa correria, né, da vida. Mas falar desse assunto é muito importante e fundamental. É verdade. E eu queria, amiga, que você se apresentasse, né? Pode ser que algumas pessoas que estejam aqui ainda não lhe conheçam. Quem é Bethânia Lira? Então, vamos fazer uma apresentação aí, né? Louvável. Primeiramente, que eu sou uma pessoa cristocêntrica. Sou psicóloga, mas eu sou cristocêntrica. Amém. Sou mãe, sou esposa, sou avó, né? Com essa cara de menina, né? Mas eu sou avó. E já vou ser avó aí de terceiro já. Imagina. Já, amiga? Ao vivo e a cores. Meu Deus! Então, assim, e aí é bênção, né, de Deus nas nossas vidas, mas estamos aí caminhando, né? Tenho atendimento clínico, né? Eu trabalho em clínica, atendo casal, família, individual, né? Sou membro ali da Igreja da Família, né? Estamos lá até com umas palestras, né, sobre emoções, sobre temperamento. Já damos aí algumas palestras. No próximo domingo vamos estar com uma palestra Medo e Amor.
por quem você é guiado. Uau, que legal, amiga. Muito interessante esse tema que Deus assim colocou no meu coração, mas vamos aí caminhando. E aí eu estou aí, né, à disposição para ajudar o povo, né? Tanto o povo de Deus como o povo da vida secular, a lidar melhor com as emoções. E nós que somos cristocêntricos precisamos estar alinhando, né? O nosso espiritual, o nosso espírito, que é muito importante, eu acredito que é o topo, mas a gente precisa também estar olhando para as nossas emoções. Porque muitas vezes as nossas emoções, elas nos traem, elas nos fazem fazer coisas, né, que não agradam a Deus. E eu acredito que por isso é muito importante olhar também para elas, que fazem parte da nossa vida, né, Regina? É verdade, amiga. Né? E você já tem falado aí há algum tempo, né, sobre mãe, sobre criança, e agora aí voltou, né, a fazer psicologia. Muito feliz sim com você. Amiga, é verdade. Eu tenho amigas que me inspiram também, né? Uhum. Você é uma delas, que me inspirou aí também a voltar, né? Porque a gente sabe, né? Enquanto mãe, a gente tem algumas prioridades, e agora estou voltando, né, no curso de psicologia, mas a gente sabe que é tudo no tempo de Deus, né? E para isso a gente precisa, amiga, aquilo que eu falei, a gente precisa guardar, né, com esperança as promessas de Deus na nossa vida, né? Porque às vezes a gente vai vendo o tempo passando e a gente acha que aquilo que a gente tanto deseja não vai acontecer. Claro que existe também o querer e o efetuar de Deus, tem coisas que Deus nos leva para outros caminhos, mas tem coisas que o Senhor ainda, ele, pela grande misericórdia dele, ele nos atende, porque tem um propósito ali, né? Ele vai ser glorificado ali de alguma forma, então ele vai nos conduzindo. Então a gente precisa ter realmente essa confiança, essa esperança guardada com confiança. Isso é verdade, amiga. Eu vejo isso em você, né? Você não ficou parada, você foi caminhando, né? Isso é muito importante, porque no momento de espera, muitas vezes a gente fica, né, triste, angustiada, né? Às vezes fica ali paralisada. E a paralisação nunca é bom, né, amiga? Porque aí vem os pensamentos, a gente vai falar, né, sobre isso nesse capítulo. E você, eu vi que você continuou caminhando, você não paralisou, né? E esperar o tempo de Deus, às vezes, não é muito confortável, né, amiga? Não é. Você sabe que não é, mas estando alinhado ali com a vontade dele, né? A vontade dele, a palavra de Deus diz que é boa, agradável e perfeita. Então, é essa vontade que eu quero para a minha vida, acredito que isso também você quer para você. E por isso você está aí, de alguma forma, nesse momento aí, né? Dando continuidade. E eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Então, falar desse capítulo, né, Regina, já entrando aqui, interessante que você colocou lá os capítulos, eu disse, eu vou escolher, porque eu sou péssima, né, para entrar em grupo, mas não é de propósito a minha vida, né, Regina sabe um pouco da minha vida, e sabe o quanto, assim, minha vida é corrida, mas assim, mas eu tive a oportunidade de entrar lá e escolhi o capítulo. Interessante que no momento que eu escolhi o capítulo, que eu comecei, eu digo, meu Deus, está falando de mim. Entende, amigo? Eu digo, meu Jesus amado, o que é isso, né? Então, assim, a Joyce Meyer, como eu falei na outra live, eu acompanho a Joyce Meyer há muito tempo. Inclusive, eu nunca mais ouvi nenhuma mensagem dela, mas no meu início, né, ali, na minha fé em Deus, eu ouvia muito a Joyce Meyer. Né? E como eu fui enriquecida, e como meus olhos, né, foram abertos, como de fato hoje, né, de alguma forma. Claro que outras pessoas foram se agregando, mas eu aprendi muito com ela, né, com a palavra de Deus, que ela sempre está transmitindo nas suas mensagens. E quando eu leio os capítulos dela, assim, me identifico muito, né? Porque a nossa vida cristã é isso, né? Quem vive realmente ali a vida cristocêntrica, não tem como a gente não se parecer, né? É aquela história, né? Ser imitadores de Cristo que nós nos vemos, né? Muito parecido com o outro. E assim, né? E aí, quando eu li esse livro, na realidade, esse capítulo, né? O livro, como eu falei na outra live, a gente lê o título, já vai confundindo ali, né? Total. Mas quando você começa, né? E a gente já indica, né, Regina, quem quiser adquirir o livro,
né, você termina se aprofundando mais, mas você vê que ela nos ensina, né, a abrir a boca de forma coerente com a palavra de Deus. Verdade. Porque é isso que faz a diferença na nossa vida como cristão. Né? E aí, quando você aí trouxe essa introdução de que, perdoe, é no momento de adversidade, né? De situações que a sua visão ali está embaçada diante de tantas coisas que você vivencia, que se você não tiver realmente a sua fé alicerçada em Deus, né? Você realmente duvida que Deus lhe ama, duvida que Deus está presente na sua vida, né? Principalmente se você não tiver com o seu olhar fixo nele, né? Quando a gente não está com o olhar fixo nele, a gente está com o olhar voltado para onde? Voltado para fora, para os outros, né? Os outros, quando não está com ele, né, amiga? E isso, quando Porque a gente entendido ao não está contrário. isso quando a gente tem a palavra de Deus diz, né, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, quando o meu olhar, né, diante das lutas e as tempestades, as dificuldades, trazem isso, né, amiga? Nós, seres humanos, né, sabemos disso, que quando vem o vento, e quando sopra o vento, de fato, é como você diz, Jesus, ele nos convida, ele pega nas nossas mãos e diz, vamos, minha filha, vamos passar para o outro lado, né? É assim, desde quando a gente entende, quando a gente tem um encontro com ele, e aí ele pega nas nossas mãos e diz assim, vamos atravessar para o outro lado. Só que quando a gente atravessa, a gente tem aquela ideia de que tudo vai ser calmaria, né? Muitas pessoas se convertem nesse entendimento, né? Mas a gente sabe que as tempestades vêm para todo mundo, para o ímpio e para o justo. Mas qual é a diferença, né, de nós que acreditamos em Deus, que cremos que Jesus é o nosso Salvador, não só o Salvador, porque as pessoas que não conhecem a Deus, muitas vezes eles só querem Jesus como um Salvador, mas na hora de ser Senhor, muitas vezes, né, não querem. Mas assim, mas nós que temos, né, o Senhor como Senhor e Salvador, precisamos entender isso, né? Que se ele é o meu Senhor e Salvador, em qualquer momento, ele vai estar ali comigo, nas tempestades, nas enfermidades, né? Nas afrontas, nas pressões, nas perseguições, né? Mas a nossa fragilidade humana leva a gente a entender, leva a gente a acreditar que é como se ele estivesse dormindo, como aconteceu, né? Ele estava ali no barco, ele estava no barco, ele não estava fora do barco, né? Ele estava ali no barco, junto ali com os discípulos, mas ele estava dormindo, né? Ele foi tirar um soninho ali. E aí os discípulos, e aí, mestre, tu não estás vendo, né? Será que não é muito parecido um pouquinho com a gente? Total. Minha amiga, diz aí. Total. Em momento, né, de tempestade, que muitas vezes não entendemos nada, né? E muitas vezes somos tentados a murmurar. É isso que ela traz, né? Quando ela traz essa reflexão de que quando ela entendeu, né? Quando o Espírito Santo trouxe essa revelação a ela, em relação a esses textos aí, né? Que você falou. Interessante que o primeiro texto é de João 14:30, né? Eu tenho refletido muito esses dias, até na minha fala, eu tenho levado as pessoas a refletirem isso. Porque muitas vezes, quando a gente está passando por doença, por situações adversas, né, tempestade, a tendência é a gente dizer assim, é o diabo. É o diabo que está tentando. É o diabo. Veja, não é que eu acredito, se eu não acreditar no diabo, eu não acredito em Deus, não é? Mas, veja só, não é que eu não acredite, não é que eu banalize que ele existe. Eu não dou ênfase a ele mais. Porque vê o que Jesus diz aqui e aí quem está nos ouvindo, né? Fale aí o que é que você pensa disso que eu vou falar. Veja, ele diz aqui, né? O próprio Jesus falando. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe, né? Do gênero mal, governador do mundo, que é o diabo.
E ele nada tem em mim. Ele nada tem em mim mais e em você. A gente pode pegar essa palavra para nós. Se Verdade. nós realmente tivermos convicção de quem somos em Deus, isso tem que estar gravado na minha mente e no meu coração. E aí ele continua. Ele não tem nada em comum comigo. Não há nada em mim que pertença a ele. E ele não tem nenhum poder sobre mim. E aí? E será que isso não significa dizer que o que acontece na minha vida, principalmente de negativo, de ruim, por mais que eu não goste, por mais que Deus permita, o que aconteceu com Jó? Foi permissão de Deus. Então, isso significa dizer que não é o diabo que comanda mais a minha e a sua vida, sabe? Então, como ela diz, às vezes, no momento de adversidade, né, a tendência é a gente murmurar, a tendência é a gente dizer, mas por que Deus, né? Por que fulano, por que eu não? A tendência é a gente ficar nessa murmuração, nessa ruminação, que não nos leva a nada, a não ser a falta de fé. Porque essa ruminação e esse questionamento o tempo todo, o que é que vai levar? Vai levar você a ficar desanimado, né? A ficar mais estressado ainda, porque é como se Deus me abandonou. Então, se Deus me abandonou, eu estou desamparado, né? E aí vai me faltar o quê? A esperança. Isso. Se falta a esperança, eu vou ter o quê na vida? Desesperança. E a desesperança não me leva a lugar nenhum, a não ser o quê? Ao adoecimento, a uma depressão, né? E é isso que ela está aqui nos alertando, né? E aí passa muito pela nossa boca, né? Por aquilo que a gente fala, principalmente em momento de adversidade, de tempestade, porque quando a gente está no momento de tudo bem, né? A vida financeira está ok, a família está ok, a liderança da igreja está ok, a minha vida secular, a minha profissão está ok. Como é que me diga, a gente vai usar fé nesse momento? Não. Mas Não precisa. Não precisa, né, amiga? Não precisa, né? Por isso que é importante esses momentos de adversidade, para que a gente fortaleça, como ela diz, fortaleça a nossa fé. Né? A nossa fé, ela precisa ganhar músculo. E como é que ela ganha músculo, como ela diz? É como academia. Se eu quero ganhar um pouco de músculo, é do dia para a noite? Oh. Não, viu? Não, amiga? Você ganhou a barriga, para tirar a barriga. Vou na academia há um tempão, minha filha, para o músculo crescer grande e para a gordura sair grande é. E a barriga? Não sai não, minha querida. Tem que ser uma perseverança ali, uma perseverar. E se contar também que é como a gente diz, né? A pessoa que está treinando, parafraseando aqui, mas uma pessoa que está treinando, ela pode treinar assim, um mês inteiro. Aí ela passou 2 meses que ela parou de treinar, os ganhos anteriores que ela teve, ela perdeu. Ela vai ter que começar do zero, vai ter que começar tudo de novo. Né? Porque, infelizmente, o nosso corpo ele não tem esse efeito cumulativo. Né? Infelizmente, tem efeito cumulativo na gordura. Assim, porque né, fica acumulando. Mas o exercício, ele se você não for realmente perseverante, você perde aqueles ganhos anteriores que você teve, né? E eu acredito que o músculo espiritual também, a gente precisa estar sempre exercitando. Se eu passo um tempo sem exercitar, aqueles ganhos anteriores em relação à fé que eu tive, eu perco. Eu posso sim trazer a memória, né? Poxa, estou passando por uma luta hoje e eu posso me lembrar de outras lutas que Deus me deu vitória, até para ser um combustível, né? Para eu continuar, um combustível ali para eu trazer na memória aquilo que me traz esperança. Mas a fé que eu vivi ontem não é fé que eu vivo hoje. Eu tenho que todo dia, né? Assim como a misericórdia de Deus que se levanta a cada manhã, eu tenho que exercitar a minha fé todos os dias. Exatamente. E é o que ela fala, né? O que você falou aí tem muito sentido, que é como ela diz, no início da nossa caminhada de fé.
aquela empolgação, né? No início é tudo muito lindo, aquela diferença, aquele fogo, né, que veio ali, né? A gente descobre, né, o amor de Jesus e a gente vai mergulhando ali. Aquela fé, a gente quer que todo mundo se salve, a gente quer pregar para todo mundo, né? Mas no decorrer, né, da nossa caminhada, se faz necessário, como você diz, se faz necessário viver algo novo. Tanto que a palavra de Deus diz que, né, ele nos traz do império das trevas para o reino da luz e nos dá uma nova vida, né? Nos dá uma novidade de vida. Então, essa novidade de vida, né, ela precisa vir junto com a minha fé, né? E aí eu estou bem naquele meio, sabe, amiga? Quando eu lembro, meu Deus, eu estou no meio, Jesus, misericórdia. Eu estou exatamente nesse meio, né? Onde muitas vezes as tempestades, ela não é de um lado só, sabe? É de todos os lados. Nem todo mundo entende, só as amigas mais próximas. Simone está aí. Simone, eu digo, Simone se tornou mais minha amiga quando ela foi para São Paulo do que quando ela era daqui de Recife. Mas, assim, e a gente sempre, às vezes, está compartilhando. E aí você também, né? Que sabe um pouco da minha história, as pessoas mais próximas. Mas, assim, mas nem todo mundo entende, nem é para entender, porque só ele entendendo já é o suficiente. Não é, amiga? Porque às vezes a gente espera que o outro entenda, que o outro compreenda, né? E ele não tem nenhuma obrigação de compreender. Agora, com certeza, se eu tivesse certeza que Deus me compreende, que Deus realmente está comigo em todo e em qualquer momento, eu garanto que você sofre menos. Você ter aquela paz que o mundo não tem, né? Que o mundo não sabe, de alguma forma, né? Usufruir, porque está baseado em quê, né? Tá tudo bem, eu estou com minha conta ok, eu estou vivendo um amor, né? Lindo naquele momento, tá tudo muito bem, tudo em paz. Mas a paz que realmente Jesus nos dá é além disso tudo. Isso tudo é bom? É. Eu quero, você também quer. Agora, não é só isso, né? A paz é muito além disso. Então, quando ele fala essa questão do meio, né? Quando a gente já está ali nesse meio, de você estar caminhando com Deus, muitas vezes vem tempestades, né? Que muitas vezes você não espera, né? E se você realmente não tiver a sua fé, a pandemia foi um exemplo disso, né, amiga? A pandemia foi um exemplo disso, assim, e pegou todo mundo de surpresa, no sentido assim, né? De que, e a gente percebeu isso, muitas pessoas, às vezes, ficaram ali abaladas na fé, né? Realmente se desviaram um pouco da fé, porque é nesse momento que a gente precisa realmente, né? Exercitar a fé, né? Treinar esse músculo da fé, que é algo que embaça a sua visão, você não consegue ver além, às vezes, de um palmo do seu nariz, e é nessa hora que a gente precisa confiar em Deus. É verdade. Em vez de estar dizendo, ai meu Deus, será que é o diabo que está atuando na minha vida? Ai meu Deus, será que Deus não me ama? O que é que a gente precisa nesse momento, né? É dizer, Senhor, eu tenho aprendido isso, sabe? Senhor, eu não estou entendendo nada, tá tudo muito ruim, mas eu sei que tu estás comigo. Eu sei que tu estás no meio dessa tempestade. Sabe? Então, o que é como ela diz, né? O que é que acontece quando a gente pensa dessa forma, quando a gente ora dessa forma? Você está se assujeitando ao senhorio de Deus. E aí não tem aquele texto, me parece que é lá em 1 Pedro que diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Não é, amiga? Então, muitas vezes a gente é tentado, sim, né? Diante das tempestades, estarmos ali, né? Deixando que a nossa visão esteja embaçada, né? E aí, nesse capítulo, ela traz
né, em relação até ao discípulo mesmo, né, naquele momento ali. E ela traz que ele realmente, quando ele levanta ali, né, o que é que ele disciplina ali os discípulos, né? Tem momento que a gente precisa ser disciplinadas por Deus, ou disciplina, não sei se tem algum homem aí. Mas pode algum homem entrar aí, né, amiga, depois para estar aí assistindo. Então, muitas vezes a gente precisa ser disciplinados, né, por Deus, para que a gente aprenda, né? Ele estava ali no barco, ele não estava fora do barco, ele estava ali no barco. E aí Jesus, assim, propositalmente, porque Jesus, né, é Deus, e aí ele queria ver, já que ele andava com ele, né, o tempo todo, Com a queria ver. reação, né? Com a reação dos meus filhos, Ah, né? Diante de uma você não vestia da tempestade. Você não É vestia da às diga. vezes, né, amiga, quando a gente tem filhos, às vezes a gente diz assim, a gente ensina algo para os nossos filhos. E aí, quando vem uma situação e a gente espera para ver como eles vão reagir, e às vezes eles reagem não da forma que nós gostaríamos, a gente faz, mas meu Deus, eu ensinei, eu conversei, eu instruí, eu direcionei, porque foi para o outro lado, porque fez algo completamente contrário àquilo que eu falei. Porque muitas vezes Deus, né, conosco, às vezes a maternidade eu acho tão linda que a gente compreende um pouquinho de Deus, né? Com uma profundidade um pouco maior, porque se a gente se colocasse, o Senhor faz assim, meu Deus, mas a minha filha escutou tanto a minha palavra, eu já falei tanto com ela, eu já provei o meu amor ali naquela cruz, né? Eu dei a minha vida, né? Eu me doei, né? Eu fiz tudo por ela e agora ela está questionando sobre o meu amor, né? Ela está perguntando se realmente Deus me ama, porque vê, Deus, a situação que eu estou passando, como os discípulos chegam e dizem assim, não importa, mestre, que nós morramos, né? E aí Uhum. ele está dizendo, poxa, será que eu não me importo? Eu estou aqui dentro do barco com eles, eu me importo, mas eu preciso que eles exercitem a fé, porque eu não posso fazer isso por eles. Eles precisam fazer sozinhos, que não está sozinhos, né? Eles precisam fazer, ter as experiências dele, e eu estou aqui, né? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? A gente tem que trazer isso à memória, porque às vezes no momento da tempestade parece que foge tudo, né, amiga? Parece que todo Isso, conhecimento que a gente tem, zera. isso. Bate ali o desespero, né? Principalmente quando nós nos sentimos frustrados, né? Nos sentimos muitas vezes decepcionados, né? Aí o que vem é o quê, né? O que vem ali é a raiva, né? Muitas vezes, né? O medo, né? A tristeza. Então, esse sentimento, essas emoções, a tendência é exatamente embaçar nossa visão, né? E aí, muitas vezes, só vem o quê, né? Só vem aquela murmuração, né? Só vem o falar da boca, né? Distorcido, esquece tudo que ouviu da palavra de Deus, né? E aí é como ela diz, né? Não, não se pode, né? Jorrar da mesma fonte água amarga, né? Como diz lá em Tiago, e água doce, né? Ou realmente eu aprendo, né? Lá em Tiago 3, 10 e 11, e diz, acaso pode a fonte jorrar, né? Água doce e salgada e amarga, né? Então, muitas vezes acontece isso, né? Na hora da decepção, na hora da frustração, né? Seja lá com quem for, às vezes, né, com o filho, com o marido, com um amigo, com o líder, seja lá com quem for, né? Se nesses momentos nós não tivermos, né, realmente, é como o próprio Jesus disse, né? Tem momento, no momento de tempestade é melhor muitas vezes. Não é calar o tempo todo, mas em momentos você precisa calar. Tem situações, e aí eu tenho experimentado isso, eu me controlo muito, peço a Deus, e o Espírito Santo que me controle, eu tenho aprendido até a respirar mais, porque eu esses dias andei falando sobre temperamento, sabe, Regina? E eu já vinha, e assim, estudando um pouco tal. E realmente hoje eu mesmo me diagnostiquei, né, que eu sou uma colérica, melancólica, em tratamento a vida toda até Jesus voltar. Uhum. Entende, amigo? É verdade.
Verdade. Porque a gente tem isso. Até Jesus voltar, é verdade. Tá, porque assim, o temperamento faz parte na nossa base ali biológica, né? É algo inato, é algo que vai além da nossa vontade, né? É aquilo que o apóstolo Paulo diz, aquilo que eu não quero, eu faço, né? Aquilo que, meu Deus, eu me seguro ali, daqui a pouco tá eu na mesma situação. E aí Deus tem me falado, sabe, nesse tempo assim, e que eu tenho ministrado essas palestras lá na igreja, e tem tem também me ajudado a olhar para mim, porque eu acredito que o verdadeiro conhecimento e ensinamento, ele perpassa, né? Primeiramente por nós. Porque não adianta eu falar daquilo que eu não vivo. Eu acredito que quando você fala daquilo que você vive, você fala com mais propriedade, você fala, né, de alguma forma, né, levando outras pessoas a realmente a compreender, porque ninguém é bambambam de nada, ninguém é super mega, né, é, o supra-sumo, né, ninguém é. A verdade é essa, né? Mas, e aí quando você começa a olhar para si, né, e você começa a se perguntar, você vê às vezes muitas pessoas com boa vontade de mudar a si mesmo, né? E a gente procura, procura palestra, procura encontros, procura psicoterapia, a gente vai procurando meios, e isso é muito louvável, né? E aí eu percebo que eu lendo alguns conteúdos, algumas literaturas, e aí eu fiquei analisando, né? Que muitas vezes, o que é que acontece? A gente tenta tratar o fruto. O fruto já é, digamos assim, né? Já é o final da árvore, digamos assim, né? A árvore vem lá da raiz, né? A gente vai crescendo, a gente vai... Cada um vem com temperamento, cada um vem com a personalidade, aí junta com o contexto, né? Não é só uma coisa só, o contexto familiar, o contexto social, né? E outros contextos que a gente participa, que vai agregando em nós quem nós somos, né? E nem todo mundo, muitas vezes, tem esse filtro de repente, dizer assim, isso eu não quero para mim, não. As pessoas, às vezes, abraçam a coisa como verdade, que nem é verdade que elas querem agregar, né? Você precisa ter esse filtro. E de repente dizer assim, não, eu estou ouvindo isso, é isso mesmo que eu quero agregar na minha vida? Tem coisas que eu não quero agregar, pode ser quem for. Entende? Então, eu tenho desenvolvido isso. Então, muitas vezes, você vem de construções que dita quem você é, que dita o teu comportamento. E isso, muitas vezes, está lá no fruto. Para que eu mude o fruto, eu preciso olhar para a raiz. Porque é da raiz que vem a seiva, é da raiz que vem, né? E muitas vezes as pessoas até querem mudar, sabe? Muda uma semana. Você já conheceu alguém assim? Que até tem aquela vontade, muda, né? Uma semana. Policia ali a boca uma semana. Mas quando passa uma semana, ela se vê naquela mesma situação, naquele mesmo movimento. E aí a própria pessoa não precisa de ninguém, não. E se vier alguém vai dizer, tu mudou, né? Aí é que é pior. Às vezes a própria pessoa, ela diz, meu Deus, né? Eu queria tanto, né? E de repente eu me... Aí o que é que pode acontecer? A pessoa se desanimar com ela mesma. E desistir de si mesma. É isso que não pode, entendeu, Regina? É isso que não pode. Então, o olhar, né? Eu acredito que isso fica bem claro para mim hoje. Eu preciso tratar a minha raiz, sabe? Eu preciso realmente me conhecer. Então, isso que eu estou trazendo, essa questão do temperamento, que para mim, eu me revendo, eu disse, não, realmente. Eu puxei realmente o temperamento ali do meu pai. Mas o meu pai, ele não tinha, assim, né? Ele não era tratado, não era trabalhado. Então, muitas vezes ele tinha uns rompantes de raiva, de impulso, né? Que ele terminava, às vezes, não sendo muito socialmente aceito, vamos dizer assim.
E a gente precisa olhar para isso, né? Que eu não posso deixar de ser quem eu sou, mas eu posso sim, principalmente se eu tenho o Espírito Santo de Deus, me moldando ali, pedindo a Deus que me ajude a, a me controlar. Porque eu não posso cair também nessa desculpa, eu sou assim, é o meu jeito de ser. Quando eu ouço uma pessoa dizer isso, sabe, amiga? A leitura que eu faço é você que lute. E para mim não é bem por aí, não. Né? Eu não vou lutar, não. Você quer ser assim, continue assim. Mas eu estou aqui para tratar as pessoas. Eu estou para tratar, não para conviver com pessoas, né? Que aí termina sendo uns relacionamentos até abusivos. É daí que vem os relacionamentos abusivos, né? Às vezes com casal, com liderança, com seja lá com quem for. E aí você entra nessa, eu sou assim, é o meu jeito, é o meu temperamento, é o meu Não está tudo isso aí. disposto a mudar, né, amiga? E assim, uma Amiga. coisa que vem muito na minha mente agora é em relação ao verdadeiro evangelho, né? Porque aí tem pessoas que dizem assim: ah, eu não vou mudar porque esse foi o temperamento que Deus me deu e acabou. Mas Uhum. o verdadeiro evangelho é uma mudança contínua, não é? Isso. A Uhum. gente vê aí, por exemplo, Paulo, né, um grande homem de Deus, né? Mas foi ele quem falou: o bem Isso. que eu quero fazer eu não faço, e o mal é esse que eu faço, né? Uhum. Então a gente vê aí uma luta constante dele, né? Isso. Que tem até aí o espinho na carne, que a gente não sabe sobre o que precisamente ele se referia, mas ele sabia quem ele era, quem ele se Isso. tornou e o processo que ele precisava passar para ser exatamente aquilo que Deus queria dele. Uhum. Então, assim, a gente tem que realmente estar disponível para essa mudança. E até na live anterior, eu tinha falado com Carlinha até comentou essa questão, que às vezes a gente, assim, se desanima mesmo, porque a gente está ali, né, firme, né, naquele versículo do Salmo 141, 3, que diz: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, né? Uma Uhum. oração, né, que o Isso. salmista faz, porque realmente é muito difícil, né? A gente tem essa tendência mesmo a Isso. murmurar, a reclamar, Isso. a se Isso. queixar. E aí a gente está indo bem, de repente a gente dá aquela escapulida, aconteceu uma coisa, a gente... E aí a gente, sabe de uma coisa, eu vou deixar isso para lá, não vou querer mais saber, porque eu não consigo mesmo e acabou, né? Mas aí a gente colocar na nossa mente que a gente está aqui na Terra no processo e que a gente precisa estar disponível Isso. intencionalmente para que essa mudança venha se estabelecer, né? Não é Isso. eu vou me entregar e vou dizer, não dá mais para mim, eu não tenho forças para isso, mas o verdadeiro evangelho, aquele que é nascido de novo, que tem o Espírito Santo, sabe que nós não vamos fazer na força do nosso braço. A gente vai ter a intenção de fazer o certo, muitas vezes a gente vai errar, mas o Espírito Santo vai nos conduzir quando a gente pedir ajuda a ele vai nos ajudar. Uhum. Isso, amiga, é exatamente isso, né? Porque eu penso assim, nós que somos cristãos, que dizemos que somos de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus. Isso não significa dizer, Regina, que eu não vou errar, que eu não vou me ver, e principalmente em momento de estresse, né? Você tem que se conhecer, isso passa por um autoconhecimento, né? De tal forma de que eu fui ao longo da minha existência, né? Buscando estratégias, por exemplo, eu sei que às vezes eu não sou muito paciente, mas não é que eu não seja paciente, eu posso até não ser muito paciente em determinadas filas. Mas se eu tiver com o meu horário, por exemplo, eu trabalho com atendimento, então, se eu decidir ir, claro que eu vou ficar muito mais impaciente. Porque se eu Sim. tenho horário, e aí acontece alguma. E geralmente acontece, amiga, de meu Deus, tu tá me treinando, a caixa para, vai contar o dinheiro, vai. Eu digo, Jesus, tem misericórdia. Aí o que eu faço, amiga? Eu quase não enfrento fila hoje. Eu passo na frente dos outros? Não, não passo dos outros, não. Mas, supermercado, por exemplo, eu vou cedo. 7 horas Sim. da manhã, eu estou no supermercado quando eu preciso comprar alguma coisa. E eu vou na maior tranquilidade, compro, volto na É paz de Cristo. intencional, né, amiga? Você tem uma estratégia intencional Amiga, de realmente resolver essas questões que você isso. já viu. De outras formas, não daria certo. Mas isso
passa por um autoconhecimento, né? De eu me perceber. Mas, em geral, as pessoas vão vivendo automaticamente e não se percebem. Tu tá entendendo? E aí é que está o problema, porque vai depender da minha personalidade, do meu temperamento, e eu vou me ver estourando, brigando toda hora. Tu tá entendendo? Por conta de, muitas vezes, esse meu jeito de ser e que eu não passo por esse filtro de me conhecer. Entende? Então, assim, é como você diz. Então, nós que somos cristãos, nós temos uma diferença, né? E o próprio Jesus disse que nós somos a luz do mundo, né? E o Espírito Santo em nós, né? Eu acredito que faz essa diferença. Eu trabalho com essa questão de transformação e mudança, e eu vejo pessoas que não professam a fé em Cristo e têm essa disponibilidade, né? De se treinar, de trabalhar, de se conhecer. E realmente elas conseguem, sabe, viver uma vida melhor. Eu atendo pouco homem, né? Atendo mais mulheres do que homem. Uma certa vez um rapaz me procurou, ele me procurou um ano depois foi que ele me voltou a procurar novamente. Porque era para a esposa, mas na verdade era para ele mesmo. E eu achei tão interessante, porque num processo ele descobriu que ele estava repetindo um comportamento do tio dele, entende? Porque o tio dele era a pessoa que ele se sentia amada. Veja como é que se constrói as coisas. Aí junta o temperamento, junta o ambiente, junta, né, os referenciais. Então, assim, então ele trouxe que era a única pessoa que ele se sentia amada era por esse tio. E esse tio tinha um comportamento ali, né, com a tia dele, de subjugação, de pressão, de tratar mal. E ele estava repetindo com a esposa. E via, às vezes, explodindo. E foi tão interessante que nas minhas intervenções ele terminou ele mesmo se percebendo. Ele disse, meu Deus, eu estou repetindo o comportamento do meu tio. E aí foi tão interessante que nas sessões vindouras, né, ele começou a falar que minha esposa disse que eu tô outra. Ela disse que quer conhecer a senhora. E lá vai, sabe? Eu vi, ele era motoqueiro. Eu estava ali na moto e de repente eu vi um rapaz explodindo, porque ele tinha essa questão de explodir. Quer dizer, veja, aí é quando você vê, é possível, quando você tem esse olhar para dentro. Né? E você que tem o Espírito Santo, você tem um alinhado, né? Você tem alguém que está ali contigo 24 horas. Você não precisa marcar uma consulta na terapeuta de uma vez por semana, não. É 24 horas. Né? Então, quando você aprende a acessar, né, o Espírito Santo de Deus em momentos que você não está ali entendendo nada, com certeza você vai tendo ali, né, uma vida mais leve, né? Sem achar, em momento de tempestade, que Deus não lhe ama, que Deus não olha para você, né, amiga? Então, assim, e aí o que ela traz, né, nessa questão do Espírito Santo, ela fala, né? Aqui que ela diz, o Espírito Santo é como um freio e um cabresto. A gente não precisa do cabresto, né, que o cavalo usa, que alguns animais usam para ser freado. Mas o Espírito Santo, ele faz esse papel, né? Essa função nas nossas vidas, né? Então, assim, aí tudo começa, né, com a questão da língua, né? Como o Tiago diz, a língua é fogo, né? A língua é um pedacinho de carne e, de fato, né, a nossa língua, se a gente não tiver cuidado, realmente ela faz um incêndio. Quantas pessoas a gente vê diante, digamos assim, diante de uma traição, por exemplo? A mágoa, né? A raiva, a decepção, né? A angústia, às vezes leva a pessoa a sair falando. Aí fala na internet, e aí fala o parente, fala o amigo, e fala, né? Fala mal. Às vezes até ama aquela pessoa ainda, às vezes até quer voltar, mas se sente tão envergonhada muitas vezes, né, que termina não reconciliando, não se reconciliando, né? O que aconteceu aí? A língua, só bastou a língua. E aí o que Jesus diz, olha, no tempo de tempestade, é melhor respirar, é melhor dizer assim, eu vou ficar aqui quietinha, deixa eu quietinha, sabe? Deixa eu quieta, deixa eu ficar um pouquinho, né, refletir. Porque
aí, quando você vai falar, você fala sabendo o que vai falar. Quando a gente fala através do impulso, da raiva, né, da decepção, a gente termina magoando, a gente termina, né, falando coisas que não deveria, né? E que, na maioria das vezes, amiga, se arrepende mais na frente, não é? Sim, com certeza. Fala o que quer, fala o que não quer. Isso. E é muito sério isso, né? Porque logo no início, eu falei sobre aquele versículo de Isaías, né? Isaías 53:7, que ele diz que, assim, o Senhor, né? Jesus, ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca, né? Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca, né? Então, certamente, a humanidade de Jesus poderia falar, né? Você sabe com quem está falando? Eu sou Deus, o Criador de todas as coisas. Ele poderia falar, né, a humanidade dele, que ele veio 100% homem, 100% Deus, né? E a sabedoria e os princípios, né? Jesus, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou, né? Ele cumpria os princípios que o seu pai lhe dava, né? E quem somos nós para não cumprir os princípios de Deus, né? Porque se a gente não cumpre os princípios de Deus, nós somos quebrados por essa falta de princípios. E se ele nos dá esse direcionamento, é porque ele sabe tudo sobre nós, né? Às vezes a nossa carne quer ser mais inteligente. A nossa carne quer se sobrepor à palavra de Deus, né? E é realmente aí uma busca, né, amiga, como você mesmo bem falou, essa questão do autoconhecimento, né? Eu me conheço, a partir do momento que eu me conheço, eu sei o que me cabe e o que não me cabe, eu sei o que eu devo ou não fazer, eu sei que tem momentos que eu vou precisar estar quietinha ali, não falar nada, né? Esperar o momento certo para falar, com quem falar também, né? Que às vezes a gente fica naquela, eu vou botar para fora, senão eu vou implodir para dentro. Isso. E a gente termina falando com pessoas que não vão poder nos ajudar, né? E que só vão trazer mais confusão, né, Regina? Porque hoje cada um pensa de uma forma, né? Mas o nosso pensamento, né, como ela diz, nosso pensamento é uma batalha, né? Nossa mente é uma batalha. E os nossos pensamentos, né, a gente precisa estar com o pensamento alinhado aos pensamentos de Deus, né? A vontade de Deus. E uma coisa que Deus tem falado comigo, né, esses dias, é que nem sempre fazer a vontade de Deus é confortável. Nem sempre você seguir o que Deus está querendo que você faça, a sua carne, ela geme, ela esperneia mesmo, né? Porque tinha uma pessoa que era conhecida também, que ela dizia assim, que a nossa carne, ela é manhosa. Ela só quer fazer os seus desejos, a sua vontade, entende? Então, assim, muitas vezes, fazer a vontade de Deus não é confortável, sabe? Tem hora que você diz, meu Deus, é isso mesmo que tu quer, Senhor, de mim? Mas eu não quero não, mas é isso. Sabe? Ele dizia isso. Mas a gente vê que quando a gente se submete à vontade dele, né? E a palavra de Deus diz que a vontade dele é o quê? É boa, agradável e perfeita, né? No momento, talvez eu não esteja vendo nada, esteja tudo. Uma coisa que eu digo, meu Deus, olha, se tem alguém que a gente precisa depender mesmo, é Deus. Depender dos outros não é coisa boa. Você precisa dos outros, você precisa do seu marido, você precisa do seu filho, você precisa do seu amigo, você precisa de todo mundo. Agora, depender mesmo só de Deus, sabe? Porque Ele é a nossa vida. Então, Ele nos entende mais do que ninguém. Então, se tem alguém, a gente vê às vezes pessoas, né, fazendo aliança eterna, o ser humano, fazendo, confiando, né? 100%. Gente, quando eu vejo alguém dizendo, até a própria palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no outro. Eu não é, amiga, eu tô falando alguma mentira, o que não está na palavra. Mas isso não quer dizer que eu não preciso confiar em você, eu confio em você. Mas se você falhar comigo, eu vou lhe perdoar, porque eu sei que você é humano igual a mim. Isso.
Agora, com Deus, não. Com Deus, eu aprendi a confiar cegamente. Eu disse, eu não sei, não estou entendendo. Tá tudo ruim mesmo, eu estou me sentindo desconfortável, querendo fugir mesmo, mas eu vou ficar porque tu está dizendo que tenho que ficar. É confortável? Não é. Então, em momentos de adversidade, de tempestade, de situações, por isso que eu digo, a fé é uma coisa muito particular. Quem sou eu para estar opinando em relacionamento de ninguém? Dizer assim, deixe fulano. Não, você tem que ter uma direção totalmente de Deus. Porque talvez o que Deus falou com você, eu não sei, mas você sabe. E às vezes as pessoas querem que você seja bem diretiva, porque ela tira a responsabilidade dela, e se por acaso der errado, não. Deus, ele nos chama a livre-arbítrio para que a gente possa saber decidir. Ele é tão maravilhoso que ele não deixou o povo sozinho, né? Desamparado. Ele diz o quê, né? Está aí, pois, a vida e a morte. Mas ele se parou aí, amiga? Não, ele disse, escolhe, pois, a vida e viverás. É isso que ele disse para a gente. Porque ele sabe de tudo. Ele sim, a gente pode confiar, né? Isso não significa dizer, como eu estou dizendo, a gente vai deixar de confiar nos outros, não. A gente viver desconfiando de todo mundo, isso também não gera relacionamento né, saudável para ninguém. Agora, a gente precisa ter, né, essa percepção, esse entendimento de que, mesmo se o outro me decepcionar, eu preciso perdoar, porque essa é a vontade de Deus. E não é confortável. Perdoar quem nos magoa não é confortável, mas é necessário para eu me libertar. Isso. Entendeu, amiga? Então, assim, né, esse capítulo realmente é muito rico, né, e a gente precisa realmente, né, como ela dizia assim, né, organizar as nossas conversas, né, até com as outras pessoas, até em relação, né, ao nosso pensamento em relação a Deus. A gente precisa, né, ter essa coerência, né, de quem eu sou em Deus. Eu sabendo quem eu sou, eu preciso também saber, se eu digo que eu sou cristã, eu preciso saber quem eu sou em Cristo. Porque ninguém me obriga a ser de Cristo. É uma escolha, é uma decisão, não é? A Bíblia diz que é Ele que nos chama e a gente aceita ou não, né? Tem um capítulo lá de Isaías assim, que Ele me chamou e eu não fui rebelde. Eu aceitei o seu convite. E isso faz parte do livre-arbítrio, né? Então, é uma escolha. Então, se eu digo que eu escolhi viver a vida que Cristo me oferece. Qual é o sentido de eu não, pelo menos, tentar, né, amiga? Eu digo, meu Deus, eu tento. Eu sei que eu não sou perfeita, eu sei que eu erro, mas eu vou tentando. Pelo menos eu estou disposta a tentar. Entende? Né, amiga? O que é que você diz aí para mim? É isso mesmo, amiga. E assim, essa é como você mesmo falou aí, né? Esse capítulo ele é bem rico, ele tem muita coisa. Se a gente Isso. fosse esmiuçar tudo que ele tem, não daria em uma live. Não daria. Não daria, mas assim, nós pegamos as partes principais, né? Aquilo que Deus realmente ministrou ao nosso coração. E quem tenha realmente esse desejo de ler o livro, a gente indica que leia. Depois eu vou deixar até o linkzinho, tá? Nos meus stories do livro. Quem quiser adquirir, né? Que esse livro é bem conhecido. Já faz um bom tempo, eu nem sei qual é o ano precisamente, mas vou até depois dar uma olhadinha. Então, assim, você realmente veja. Mas, assim, eu acredito que o que Betânia trouxe, realmente, ela trouxe as partes principais, que realmente faz a gente pensar. E aí, amiga, eu queria que você pudesse fazer uma oração, né, para que Deus pudesse nos ajudar a passar para outra margem, né, tendo esse domínio próprio, né, nos ajudando a calar quando a gente precisa, nos ajudando a falar somente com as pessoas certas, no tempo certo,
né? E que a gente possa ter essa certeza de quem somos em Deus, né? Aquela velha história que a gente vai e volta, mas a gente precisa sempre firmar a nossa identidade em Cristo Jesus, né? Porque eu acredito que é o tempo inteiro, né? Nós somos bombardeados em relação à nossa identidade, né? Isso, Quem verdade. somos em Cristo. Existem várias ideologias e existem várias formas novas de se pensar Isso, acerca de si e acerca do outro. Então, se eu não me aproprio daquilo que eu sou em Cristo, com certeza eu vou ficar balançada, isso, tendenciosa a pensar de outras formas. isso. Então, eu tenho que ter essa convicção, eu tenho que trazer à memória. Bethânia, muito bem colocado quando ela falou sobre a raiz, porque às vezes a gente só quer trabalhar o comportamento, mas a gente precisa trabalhar o sentimento, a gente precisa trabalhar aquela raiz ali, aqueles padrões antigos, né? Que às vezes a gente vai pegando de pessoas que a gente até admira, que a gente até ama, mas que às vezes não são padrões saudáveis para a gente replicar, para a gente viver. E aí a gente precisa realmente se conhecer, né? Olhar para dentro, né? Muitas vezes pedir até a revelação ao Espírito Santo, Senhor, tem coisas em mim que eu não consigo perceber, que o teu Santo Espírito possa me mostrar, né? Porque, como Betânia bem colocou aí, ele é o nosso aliado. Ele não está para nos acusar, ele não é acusador, né? Ele é o nosso conselheiro. Ele é aquele que nos instrui, nos ajuda. A palavra de Deus diz assim, né? Que ele vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que nós precisamos, né? Então, às vezes eu digo assim, Senhor, me faz lembrar de tudo aquilo que eu não posso esquecer. Né? Porque às vezes a vida da vida tá desse tamanho, é tanta coisa para a gente lembrar. É verdade. Ai, meu Deus, eu faço, Senhor, por favor, me ajuda a lembrar do que eu não posso esquecer. E uma das coisas que a gente não pode esquecer, gente, é a nossa identidade em Cristo. Aquela Isso, certeza e convicção de que Ele nos ama, de que Ele está conosco nas nossas tempestades. Quando o mar está bravio, Ele está na proa do barco, você não está sozinha, não é? isso, Você precisa realmente confiar que Ele não vai nos abandonar, Ele está conosco até a consumação dos séculos, né? isso. Então a gente Promete. tem que se apropriar dessas verdades da palavra e muitas vezes até declarar em voz alta, né, amiga? Porque às vezes a Isso, batalha é tão grande que a isso, gente não consegue. Às vezes a gente até orar não consegue, isso. mas aí a gente pede aí uma amiga, olha, ora por mim e pega também a tua Bíblia e começa a declarar a palavra de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. A gente vive, gente, uma guerra que a gente não vê, né? É A gente verdade. vive batalhas que a gente muitas vezes não vê. É algo às vezes silencioso e a gente precisa colocar para fora aquilo que é verdadeiro e aquilo que é digno de toda confiança, que é a palavra de Deus. Isso. E é bíblico, né, amiga? O próprio salmista disse, crie, por isso falei. Então, Isso. muitas vezes a gente não tem, a gente vê e a vontade que tem é de murmurar mesmo, mas a gente precisa lembrar daquilo que a gente precisa realmente lembrar, que é a palavra de Deus. E profetizar, né? E aí, para estar aí encerrando, né, amiga, ela traz 3 exemplos, né? São exemplos improváveis, Sim. né? Que nós temos na Bíblia, que é o caso de Lázaro, né? Lázaro estava ali, né? Já fedia já durante 4 dias e Marta e Maria, né? Já tinha perdido as esperanças, né? Por quê? Por que a gente perde a esperança? Porque a gente perde o foco de quem é Deus. Porque para Ele nada é impossível, né? Então a tendência é a gente perder a esperança, né? Esquecer que Ele é o Senhor da nossa vida e que as coisas que Ele nos permite viver estão debaixo desse senhorio dele, né? Temos ali o Vale do Ossos Secos, né? Que está lá em Ezequiel 37. Né? Talvez a sua vida, né? Você está aí nos assistindo, talvez você olhe assim, meu Deus, né? Estou vendo tudo seco, não estou vendo nada florescer, né? Mas o nosso Deus é o Deus que faz criar carne onde não tem carne, faz florescer onde está tudo seco, faz ressuscitar sonhos, né, restaurar vidas, transformar, porque Ele é Deus. E eu vejo assim, às vezes as pessoas têm a dificuldade de buscar ajuda. Eu vejo a ajuda aos profissionais, a misericórdia de Deus. Sempre Deus, né? O homem pecou,
Quem foi que ele deu para nós? Jesus, a plenitude dos tempos, para nos resgatar do império das trevas. Fez ele vir como um homem para quê? Para nos ensinar a viver pela misericórdia, porque senão a gente estava tudo perdido na lei, né? Olho por olho, dente por dente. Tem até pessoas hoje que andam fazendo isso, né? Querendo, né, levar a coisa ali, né? Olho por olho, dente por dente. Termina todo mundo cego, né, amiga? Mas assim... Mas assim, né? E aí tem também a mulher do fluxo de sangue, né? Ali que ela precisou uma coisa que é muito importante, amiga, porque você que está aí nos assistindo, talvez você identificou alguma coisa. É isso que eu preciso, é isso que eu vou fazer. Mas se você não sair do lugar para agir, decidir não é entrar em ação. Por isso que eu falo tanto de tomada de consciência, né? Do meu perfil profissional, porque a tomada de consciência é exatamente essa luzinha que me acende daquilo que eu identifiquei. Mas eu preciso entrar em ação para eu estar entrando em contato. Às vezes não é muito fácil, né, amiga? Por quê? Porque tem as dores, as feridas emocionais. Muitas vezes precisa do profissional que ajude a chegar até isso. Mas o desejo de Deus é que você saia da paralisação. O desejo de Deus é que você avance para o outro lado da margem. Porque Ele tem algo novo para mim e para você. Eu vou até colocar uma música aqui, amiga. Tu gosta muito dessa música? Bom, Eu me lembrei dessa música que tu sempre coloca ela, né? Eu disse, tem tudo a ver. Porque Jesus, quando Ele nos chama para atravessar para o outro lado da margem, vem aquela tempestade, vem aquela situação adversa, mas Ele está nos chamando para algo novo. amém. Então, assim, eu quero terminar essa live com você, trazendo esse texto que está aqui de Zacarias, que é um texto, assim, se você ver lá no meu perfil do WhatsApp, tá lá, né? Eu sou prisioneira da esperança. Amiga, eu lembrei de você quando eu li esse versículo, acredita? Meu Deus, quando eu li, o que é que diz lá em Zacarias 9 e 12? Eu quero que você que esteja aí, nos ouvindo, você guarde esse texto no seu coração. Que diz assim, Zacarias 9 e 12. Voltai à fortaleza de segurança e de prosperidade. Ó presos de esperança. Também hoje, é hoje, viu? Não é amanhã, não é depois da manhã. É hoje que Deus está falando com você através dessa live. Amém. Vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Amém. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer fazer algo novo, né, Regina? Ele nos chama para o outro lado da margem. Né? Ele nos balança muitas vezes, mas a gente precisa confiar nele. A gente precisa realmente estar aprisionada nele. Porque nele sim a gente pode confiar plenamente, cegamente, sem duvidar. É verdade. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não é, amiga? Diz aí. Amém. Aí não tem nada. Mas é isso que eu sinto hoje, é isso que eu penso hoje do meu Deus. Eu não tenho queixa nenhuma de Deus. Eu não tenho queixa nenhuma dele, eu só tenho que agradecer a ele por tudo, pelas adversidades, né, pelas situações que eu não entendo, mas que eu creio que nele, como diz no livro também, nós somos mais que vencedoras. Amiga, prazer imenso estar contigo, falando aí, né, desse capítulo tão maravilhoso que é a palavra de Deus. E eu muito me alegro, viu? Por ser sua amiga. Eu sei que eu sou amiga, né? Que é assim, né? Mas eu digo assim, quem é minha amiga mesmo, pode ir para onde for, para São Paulo. Olha aí. Se é amiga mesmo, tá ali. Né? É verdade. Eu louvo a Deus. Carlinha tá aí, ó. Amém. Um abraço, Carlinha. Um beijo. Essa live vai estar gravada. Vai estar gravada, vai estar aí no meu feed. E aí eu estava até pensando aqui, eu tenho um canal no YouTube chamado Café com Propósito, mas assim, eu tô meio devagar assim para alimentar lá, sabe, amiga? Cada correria. Eu sei o que é isso, amiga.
inventar muitas coisas, não termino não fazendo nada. Eu digo, Senhor, me ajude, me ajude, me ajude. Mas enfim, eu tô querendo, né? Eu tô querendo realmente pelo menos uma vez por semana, tá baixando uma live dessa, que é justamente do Eu e Minha Boca Grande, para deixar lá. Porque às vezes eu sei que tem gente que não acessa muito o Instagram, não gosta muito do Instagram, mas gosta mais do YouTube, né? E aí eu vou estar deixando lá, porque na íntegra mesmo, nem vou cortar nada, vou deixar na íntegra mesmo, porque aí você pode acompanhar todinha, né? Quando a gente terminar, gente, inclusive, orem por nós, porque são 13 capítulos, tá? A gente tá no 7º capítulo. Então, a próxima é Cultivando a Semente, o capítulo 8 do livro Eu e Minha Boca Grande, Jacimé. Quero agradecer muito a minha amiga Betânia por esse tempo, que inclusive até eu fiquei repetindo para ela, amiga, é 9 da manhã, é 9 da manhã, porque eu fiquei na minha cabeça, será que ela vai poder? Porque 9 da manhã é tão difícil para Felicidade que dia de segunda eu começo um pouco mais tarde, né? De 11 horas eu começo lá que na bom, amiga, que bom. Aí eu disse que bom que ela aceitou ser de manhã, né? Porque para mim realmente é mais tranquilo de manhã, né? Até as férias Isso. chegar, que vai ser daquele jeito. Mas, amiga, faz uma oração por nós. Vamos orar, agradecer a Deus. Né, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Deus, te agradecemos por essa oportunidade, Pai, de estar plantando, Pai querido, esse conteúdo tão importante, que também é da palavra de Deus, Pai, é usada ali pela tua serva Jocimeia, mas que ela traz segundo a tua palavra, e nós estamos tendo essa oportunidade, Pai. Que essa live alcance o maior número de pessoas possível, que tu possa estar despertando, Pai querido, despertando cada vez mais essa fé, que nós possamos exercitar. Ô, Pai querido, independente da situação, Pai, que nós estivermos, Pai, nós precisamos crer em Ti, acreditar que Tu estás conosco, seja em qualquer situação, e que Tu possa estar gerando milagres, que Tu possa estar trazendo providência, Senhor, na vida de cada uma das pessoas que vão assistir essa live, Pai. Por isso nós Te agradecemos por essa oportunidade, Pai. Nós cremos que essa semente ela vai ser fecunda, ela vai crescer, ela vai florescer. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amiga. Amém, amiga. Deus te abençoe todo mundo que está aqui online conosco, os que vão assistir depois. Isso. Deixa logo o teu curtir, compartilha com as amigas. Se lhe abençoou, abençoe outras vidas também. E amiga, que Deus continue te abençoando com sabedoria, inteligência, entendimento, discernimento, graça, saúde, unção, vida, prosperidade, né, sobre a sua vida, sobre a sua casa, porque eu sei que quem é disposto a abençoar é muito, às vezes, requisitado, né? E às vezes precisa muito, carece muito desse transbordar de Deus, porque não tem como a gente dar aquilo que a gente não tem, né? Então a gente só transborda aquilo que nos vem primeiro. Então que o Senhor possa continuar sendo essa fonte na sua vida, né? Essa fonte de vida, essa fonte de inspiração, porque Deus é tudo em todos, né? E Deus é maravilhoso, Ele nos ama, Ele quer ver a gente prosperar, quer ver a gente avançar, quer ver a gente exercitar os músculos da nossa fé nos tempos de tempestade, né? Nos tempos e também na bonança, a gente possa ali dizer assim, poxa Deus, valeu. Foi muito bom eu ter passado por tudo isso. Existe eu acho que é Salmo 119 que diz, foi-me bom ter passado por provações para que eu aprendesse os teus mandamentos, né? Muitas vezes a gente só vai aprender realmente passando por aflições, não tem outra lição. É a escola, né? Não tem, É uma escola tão agradável, não, mas ninguém gosta de passar, mas que é necessário para fortalecer o músculo da fé. Quando a gente já é treinado, já fica mais tranquilo, né, amiga? A gente já diz assim, já sei que vem algo novo por aí, então eu vou iniciar aqui, porque eu sei que tu estás comigo. É verdade. Vai vir uma promoção do céu, mas antes tem o meio, né? Aí no meio a gente está ali, né, fortalecido em Deus e dizendo, Senhor, eu vou passar para outra margem, porque eu sei que vem coisa boa de Deus aí na minha vida.
É isso que Amém, importa. amiga. Beijo para Ah, vou todas. tirar uma foto, ó. Vamos tirar Eu ia me foto. esquecendo, tá vendo? Eu vou desfazer aqui, desativar os comentários. Menina, ia me esquecendo. Ainda bem que Simone lembrou a gente, ó. Foi. Vamos, amiga, fazer nossa fotinho. E aí, Vamos lá preparar. Um, dois, três e tirar. Consegui. Um beijo, amiga. Deus te beijo para abençoe. ele. Obrigada, viu? Digo sim, diga a ela. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço a todos aí que nos acompanharam, né? Um abraço. Amém, amém. Um beijo, gente. Obrigada.